Oi, é Jorge de novo, tudo bem? O que eu quero conversar com vocês hoje é tentar explicar um pouquinho como é que funciona quando uma propriedade rural inicia as atividades dela. As dificuldades que ela tem, que essa família da agricultura familiar, da pequena propriedade tem de fazer renda, de ter uma manutenção, certo? De renda, de construir, de tirar renda daquela terra é muito difícil, porque ela não tem um potencial produtivo suficiente para abastecer alguma coisa com intensidade. E aí então ela se torna uma pessoa que não tem representação nenhuma. Então quando o turismo rural entra numa propriedade como essa, ela causa uma transformação muito interessante. Por exemplo, a nível de prestação de serviços, ela acaba agregando para a propriedade operações não agrícolas, por exemplo, né, que são as visitações do receptivo turístico. Ela agrega também a parte de lanches, né, da prestação de serviço, as próprias refeições que essa propriedade oferece. São 3 tipos de remessas básicas que já entram para essa propriedade quando começa o turismo rural. Olhando um pouco mais na sociedade, digamos assim, né, na comunidade de um modo geral, nós temos outros benefícios, né? Quando se estrutura um roteiro que aquela propriedade começa a fazer parte e outras também, 3, 4, 5, às vezes 10 propriedades do mesmo destino, na mesma região, se forma aquela concentração turística, aquele conjunto, um roteiro que a gente chama de roteiro turístico, né? Começa realmente, assim como aconteceu na primeira na propriedade, acontece também em todas as outras. Então existe uma mudança geral naquela região, certo? Por quê? Porque quando aumenta a renda da família, a família tende a estabilizar e começar a ter melhor qualidade de vida. Quando isso acontece, ela começa a comprar mais no mercado, ela começa a comprar mais nas lojas da comunidade, né? Então ela começa a ter uma interferência, uma influência positiva no desenvolvimento regional trazido pelo turismo rural. Além do mais, o que acontece? Além de ter esses serviços que ela oferece, ela também começa a aumentar a sua produção. Os seus hortifruti, por exemplo, ela começa a aumentar os pomares, as hortas, para que haja excedentes com o intuito de venda de produtos in natura para o cliente que está chegando ali. A própria comunidade às vezes vem buscar algumas coisas durante a semana ali, mas quando tem os receptivos eles vendem em maior quantidade, alguma coisa do tipo colipag, ou mesmo que não seja assim, que as pessoas escolham o que querem levar e a propriedade vende para eles ali produto in natura. E também os chamados produtos transformados, que são desses excedentes que eles produzem, a transformação em outros produtos como geleias, como doces em geral, os biscoitos, os pães, né? As cucas, tá? As pastas, né? De um modo geral, assim, muita coisa boa que eles fazem, né? Para oferecer, não só nos lanches, na hora dos lanches ou na hora das refeições, como também para o cliente levar para sua casa aquela pequena para dividir aqueles momentos com a família deles. Uma outra coisa muito interessante é o fato da influência do crescimento e desenvolvimento regional das propriedades. Normalmente acontece com a formação de uma associação ou de uma cooperativa que congrega todos esses empreendedores e que acaba se tornando uma força representativa daquele grupo de empresários. Eles começam a ter voz ativa na comunidade junto às prefeituras, porque captam melhores condições de estradas, melhores condições de iluminação, a chegada de luz elétrica em lugares que não estão chegando, a própria telefonia, né, fixa e móvel começa a melhorar, porque eles influenciam, começam a pedir, porque eles têm que estar em contato com o país e o mundo, para que as pessoas possam descobrir que eles estão ali. Há também uma interferência muito positiva no transporte público, no número de farmácias, de postos de gasolina, em toda a estrutura comercial que se forma na sede daquela cidade, na parte principal daquela cidade,
né? E se por um acaso acontece da cidade não ter essa estrutura, muitas vezes isso tudo é oferecido para a cidade vizinha, mais próxima, né? Uma cidade mais próxima. E então esse turismo rural acaba expandindo a área de benefícios que ele atende com a implantação. Isso tudo, quando nós guiamos, chegamos num roteiro que já vem funcionando há muitos anos, nós não temos a menor noção do que significa isso. Mas se você chegar, tiver um tempo de conversar com o proprietário e perguntar para ele como é que começou o roteiro, como é que ele começou a trabalhar, o que ele oferecia no início, vocês vão ter uma tremenda surpresa, porque o processo de desenvolvimento da propriedade, o número de atrativos que ele começa a agregar da propriedade, com animais, com outras plantações, com pequenos museus, isso tudo faz uma diferença impressionante e as pessoas vão ter o maior prazer de contar para vocês conhecerem a história desses roteiros. Fica muito ligado nisso, porque isso é uma coisa muito importante. Um abraço!